Olá, meus amigos, aqui sou eu, Padre Guilherme. Mais uma vez nos encontramos para a nossa reflexão sobre o Evangelho, a Santa Palavra do Senhor. Nós vamos refletir sobre o Evangelho que é marcado para a celebração deste domingo, dia 6 de junho, 10º domingo do tempo comum. Mas antes, renovo aqui aquele convite para que você se inscreva no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado, ative o sininho das notificações, dê sua curtida no vídeo, faça seu comentário, indique para alguma pessoa que você conhece, que talvez possa ter bom proveito desta reflexão. E também você pode acompanhar no Facebook e no Instagram. E no programa Gotas de Amor, da TVI de Pará de Minas. O trecho do Evangelho de hoje é tirado do livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 20 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós vemos aqui nesta passagem duas situações que são importantes para a nossa reflexão. Primeiro, os mestres da lei que vieram de Jerusalém, Jesus estava na sua casa, na sua terra natal, os mestres da lei vieram e acusaram que Jesus agia pela força de Belzebu, do espírito mau. Só que a resposta de Jesus mostrou que a fala deles não tinha sentido. Porque Jesus expulsava os demônios, os espíritos maus. Como é que Jesus estaria possuído, sendo levado, sendo guiado por um espírito mau, se ele combatia os espíritos maus? Essa é uma questão que não tinha nem lógica. Dizer que Jesus agia pelos espíritos maus, pois ele combatia eles. Então o que Jesus diz? Se um reino se divide, ou seja, começa a combater contra si mesmo, vai caminhar para a destruição. Então aí está uma situação, um sinal que ele mostrou que o argumento deles não tinha valor, que não tinha condição de Jesus estar agindo pelo mal, pois ele fazia o bem e combatia os espíritos maus. Jesus fala também aqui sobre a questão do pecado sem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que esse pecado é tão grave? Porque atribuir a ação de Jesus ao mal, ou seja, dizer que Deus vai fazer o mal, ou seja, que Deus não vai realizar a salvação, isso é ir contra, talvez, as coisas mais centrais da nossa fé e da natureza daquilo que é de Deus. Deus não vai destruir o ser humano ou fazer o mal. Deus vive, age, faz o bem. O que Jesus realizava era o bem. Então, questionar isso, colocar isso em dúvida, isso é um pecado muito grave. Achar que Deus não vai trazer a salvação, que Deus não concede a salvação. Por isso Jesus fala e chama atenção. E a terceira questão desta leitura é quando eles chegam dizendo que os irmãos e a mãe de Jesus o procuravam. Isso gera sempre uma polêmica, porque as pessoas questionam, será que Jesus tinha outros irmãos? Maria teve outros filhos? Ele tinha outros irmãos, talvez de criação? Isso é uma questão que não vale a pena a gente perder tempo para ficar procurando o que seja. Por quê? Porque já existe uma explicação simples para isso. Na língua grega na qual o evangelho foi escrito,
A palavra que se define para irmãos também é a mesma que se diz para parentes próximos. Não existem palavras assim específicas para irmão, para primo, para sobrinho, para tio, né? Então, o que eles estão querendo aqui, o mais importante deste trecho, não é essa questão se Jesus tinha ou não tinha irmãos de sangue. É a questão que a família próxima, aqueles que eram os familiares de Jesus, estavam procurando. Né? E a resposta de Jesus mostra que a família dele, a partir do momento em que ele começa a sua missão, a família dele se ampliou. Ou seja, são família de Jesus todos aqueles que fazem a vontade de Deus. A família de Jesus é a igreja, é a comunidade que segue a fé em Deus segundo aquilo que Jesus ensinou. Então, é um chamado para que nós nos sintamos família de Jesus. E assim somos todos irmãos. Que desça sobre você e a sua família, pela intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na segunda-feira, eu te aguardo aqui para que nós possamos seguir em frente a nossa caminhada à luz da Santa Palavra do Senhor. Até lá.